corajosos e cheios da presença de Deus, amém? Tem alguém aqui que foi abençoada com esse testemunho? Tem. Só que Deus tem uma palavra agora para a tua vida, breve, mas poderosa para a sua vida. Como Deus, Ele é especialista em restaurar, né? Queridas, depois de tudo que nós ouvimos essa noite, eu preciso dizer a vocês uma verdade que atravessa anos, que vence traumas e que cala o inferno. A dor tentou escrever a história dessas mulheres que nós acabamos de ouvir o testemunho. Assim como a dor tenta escrever a sua história. Mas a verdade que eu quero que vocês saibam nessa noite é que quem vai assinar o capítulo final da sua história tem um nome: Jesus Cristo. A dor pode tentar te paralisar, escrever parte do teu testemunho, mas a cruz de Cristo, o amor de Deus, vai ser o capítulo final da tua história. E vai ser, sabe, igual novela, o último capítulo surpreendente e cheio da presença de Deus restauradora. Primeira coisa que eu quero rapidamente meditar com você e fazer você refletir diante desses testemunhos é que o pecado feriu, mas Cristo curou. Você pode dizer isso para a mulher que está ao seu lado? O pecado pode ter te ferido, mas Cristo está aqui para sarar você, para curar você. E o incrível da palavra de Deus é que a Bíblia, ela nunca mascara, ela nunca esconde a dor humana. Se você for ler a palavra de Deus, é incrível como Deus expõe as mazelas do ser humano, até de grandes líderes, de grandes homens e mulheres de Deus, porque a Bíblia nunca vai mascarar a dor do homem. Muito pelo contrário, a Bíblia, ela mostra Tamar, uma mulher que foi violentada, abusada pelo seu próprio irmão, uma jovem que foi abusada, assim como a Valquíria foi. A Bíblia fala de Ana, uma mulher angustiada porque não podia ter filho e Penina zombava, humilhava aquela mulher. A Bíblia fala da mulher encurvada, 18 anos, passando por vexame, vergonha. A Bíblia fala da mulher hemorrágica, que 12 anos ela foi excluída da sociedade. E a Bíblia continua contando a tua história, a tua dor. O Senhor, Ele nunca vai esconder a tua dor. Muito pelo contrário, Ele vai expor a tua dor, Ele vai expor as situações difíceis que você viveu e vai usá-las como testemunho, porque Ele vai restaurar a sua vida, como restaurou de todas essas mulheres citadas na Bíblia e como restaurou a vida da Val e da Bruna. Você crê nisso? A Escritura, a palavra de Deus, ela é muito honesta e ela explica que a vida machuca, pessoas traem. E talvez você tenha sido traída, irmã. Pais abandonam. E talvez você tenha sido abandonada pelo teu pai. Maridos ferem, homens ferem, sistemas oprimem. Mas a palavra também do Senhor, ela é tão verdadeira e tão poderosa que ela diz lá no Salmo 147:3: o Senhor é aquele que cura os quebrantados de coração e sara todas as suas feridas. Se eu fosse você, eu daria um glória a Deus por isso. Pode aplaudir ao Senhor por isso. E tem algo muito especial que eu quero compartilhar aqui nessa primeira ideia, nesse primeiro ensinamento. Eu quero que você saiba que não é a psicologia, não é o tempo e não é a força humana que vai te curar dessa dor que você está sentindo, das feridas que você carrega. O tempo pode ajudar, a psicologia pode ajudar, mas não pode resolver o teu problema, irmã. É Cristo, o único médico que vai entrar na profundidade da tua alma e do teu espírito, capaz de transformar a sua vida. É só Jesus. E Ele está aqui nessa noite para fazer essa obra extraordinária na sua vida. Então, irmã, chega de carregar esse peso como a Bruna, foi a Bruna ou a Val que disse,
que carregava esse peso, que não aguentava mais carregar esse peso, quando entrou naquele banheiro e disse: eu quero trocar esse fardo, Deus. A tua palavra diz que o teu fardo é suave e leve, o meu está pesado demais, eu não aguento mais. Talvez essa seja a tua palavra para Deus nessa noite, irmã. O fardo está pesado, você não está aguentando mais. Então faça o que a Bruna fez nessa noite, diga para o Senhor: eu não aguento mais, o meu fardo está muito pesado. Mas eu quero trocar esse fardo pesado, já que a tua palavra é a verdade, eu creio nessa verdade. Eu quero trocar pelo seu, que é suave e leve. Chega, irmãs, de acreditar nas mentiras que o inferno plantou no teu coração. De que você era rejeitada, de que você nasceu para sofrer, que você é suja. Deixa de acreditar nessas mentiras do inferno, que ele continua plantando e fazendo com que você seja uma pessoa muito vulnerável. Nessa noite Deus vai te fortalecer e Ele vai anular todas as mentiras do inferno sobre a tua vida. Porque Deus tem um plano perfeito, Deus tem um projeto extraordinário para realizar através de você. Então vira e olha nos olhos dessa mulher que está do teu lado e diga para ela: Deus vai usar a tua história, por mais difícil que ela seja, por mais dolorida que ela se apresente, Deus vai usar a tua história como um testemunho de grande milagre. Ah, dá um aplauso ao Senhor, irmã. Deus vai usar você. Deus vai usar essa história para que muitas mulheres sejam curadas. Amém? Hoje Deus está chamando você para se levantar, mulher. Hoje Deus está te chamando, assim como chamou essas duas mulheres num momento assim ímpar, num momento crucial, no dia D. Hoje é o dia D. Hoje é o dia que em breve você vai dar o testemunho e vai dizer: um dia na rede de mulheres She Talks, Deus transformou a minha vida. Hoje é o dia. Eu creio nisso. Hoje Deus está te chamando para você ficar em pé. Não precisa levantar, mas para você se levantar. Você sobreviveu ao que era para ter te matado. Não era para você estar viva aqui, não. Não era para você estar aqui hoje. Deus, Cecília, te fez sobreviver, porque era para você estar morta. Deus, Ele sustentou você, porque talvez nenhuma de nós, se dependesse do diabo, eu tenho certeza disso, estaríamos aqui hoje. Tudo que você viveu até hoje já poderia ter matado você, mas você está viva. Olha para a mulher que está ao seu lado e fala: eu estou viva. Era para eu estar morta, mas eu estou viva. Eu estou viva. Então vamos falar a verdade, irmãs. O que algumas mulheres aqui viveram até hoje na sua vida era para ter destruído a sua fé, era para ter destruído a sua alma e ter destruído a sua identidade. Mas você está aqui, você está respirando, você está vivendo, você está ouvindo, você está resistindo, porque você não vai morrer. O Senhor tem algo muito poderoso para fazer através da tua vida. E você sabe o que isso significa? Que Deus nunca tirou os olhos de você. Deus nunca tirou você da mira dEle. Deus nunca deixou de olhar para você, guardar você e sustentar a tua vida. O abuso não te matou. Porque eu sei que muitas mulheres que aqui estão também foram abusadas. Mas eu quero te dizer, o abuso não te matou, a rejeição não te matou, a dor não te calou, porque Deus vai restaurar tudo na tua vida. Porque Deus tinha um propósito muito maior. Quando Ele estava ali segurando a tua mão no momento que você achou que você não ia aguentar mais e que você ia morrer, Deus te sustentou com a mão dEle, porque Ele sabia que Ele sabe, eu tenho um propósito na vida dela, e ela não vai morrer. O trauma foi profundo? Tenho certeza que sim. A ferida é antiga? Talvez sim. O abuso deixou marcas? Com certeza.
Mas eu tenho algo nessa noite para dizer a você, mulher de Deus. A graça de Deus, a graça de Cristo vai muito mais profunda do que qualquer ferida. A graça do Senhor Jesus te alcançou e ela é muito maior e mais profunda, alcança você de forma muito mais profunda do que as feridas que você carrega. E há um texto que eu amo, que a partir de hoje vai ser norte para você. Viu, Cris? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Você vai poder dizer a partir de hoje, todos os dias, se necessário: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus na minha vida. Segunda coisa, a rejeição humana não anula a escolha de Deus. Você pode ter sido rejeitada pelos seus pais, você pode ter sido rejeitada por pessoas, por homens, pelo teu marido. Você pode ter sido rejeitada a vida inteira, mas eu tenho uma notícia para te dar aqui nessa noite também. A rejeição humana não anula a escolha de Deus. Deus não te rejeitou, Ele te escolheu. Por mais que você já tenha sofrido rejeições na sua vida, eu quero te dizer, nenhuma rejeição anula a escolha de Jesus. No que diz respeito à tua vida, você é escolhida. Você não foi rejeitada por Ele, você foi escolhida por Ele. Algumas aqui, com certeza, foram rejeitadas pelos homens, mas Deus nunca revogou a escolha dele sobre você. José foi rejeitado pelos irmãos, Davi foi rejeitado pelo pai, mas nenhum deles ficou fora do propósito de Deus. Assim como você não está fora do propósito de Deus. Você pode dizer amém? Você está recebendo todas essas palavras? Porque enquanto você recebe, Deus te cura das mentiras do diabo. O Senhor diz ainda, lá em Salmos 27:10, ainda que o meu pai e minha mãe não me abandonem. Aliás, não foi o Senhor que disse isso, foi Davi. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Mesmo que você tenha sido abandonada por todas as pessoas que deveriam cuidar de você, o Senhor te diz nessa noite: eu continuei cuidando todos os dias de você. A rejeição não é a sua sentença. Vira para a mulher que está ao seu lado, porque hoje você está aqui como profeta também. Olha nos olhos dessa mulher e diga para ela: a rejeição não é a sua sentença. É apenas o cenário, a oportunidade que Deus vai usar para transformar sua vida num grande testemunho de vitória. Aplaude, faz alguma coisa. Amém? Quem foi ignorada pelos homens será cuidada e restaurada por Deus. Porque Deus tem um mimo especial com aquelas pessoas que são injustiçadas, rejeitadas e abandonadas. Tem pessoas que nunca passaram pelo que você passou, mas também não recebem o nível de cuidado e proteção que você recebe. Então para de carregar a culpa que não é sua. Olha aí, profeta, se você é profeta, olha para uma mulher que Deus vai te mostrar agora. Olha para ela como profeta. Não precisa ser a pessoa que está ao teu lado, pode ser outra. Se precisar levantar do teu lugar e olhar nos olhos de alguém, faça isso. Olha nos olhos dela e diga assim, não carregue mais a culpa que não é tua. Não carregue mais a culpa que não é tua. Não foi tua culpa ser abusada. Não foi culpa da Bruna ser rejeitada. Então para de também achar que a culpa é tua pelo que você viveu. Não é sua culpa. Agora vira para a mulher, que já que ninguém levantou, né? Estão com uma preguiça. Olha para a mulher que está ao teu lado e diga: a culpa não é sua. Não carregue mais essa culpa. Isso é confrontador, mas eu preciso dizer isso a você nessa noite. Hoje é noite de confronto, hein? Hoje é noite de cura, hein? Hoje é noite de restauração. É confrontador o que eu vou dizer para você hoje, mas eu quero te dizer: você não é responsável pelo que fizeram contra você.
Embora o diabo diga, mas foi você a culpada, você não vai mais carregar essa culpa. O diabo, ele quer te convencer que foi você. O diabo, ele quer te convencer que foi sua falha. O diabo, ele quer te convencer que foi sua fraqueza, que você mereceu. Isso é mentira. Mentira, mentira, não foi você. Não foi você. A culpa não é sua. Mas a cura, essa escolha é sua. Você tem que escolher se você quer ser curado ou não. Essa escolha está nas suas mãos. A culpa não foi sua, mas a escolha de ser curada, essa sim é sua. Você precisa, mulher, nessa noite, decidir sair desse cativeiro emocional. Você está presa nessas emoções tóxicas, nesses traumas, nesses abusos, nessa rejeição, nessa falta de paternidade. Isso virou um cativeiro emocional para você. Mas nessa noite, você tem que decidir sair desse cativeiro emocional. Porque o abuso não define a sua identidade. Olha aqui para mim. Olha nos meus olhos. O abuso, o abandono, tudo que você sofreu não define a sua identidade. A cruz define. O que define a sua identidade não é o que você viveu, não é o que você passou. Carol, o que define a tua identidade é a cruz de Cristo, porque naquela cruz, Jesus, ele declara que a sua identidade é de filha, amada, herdeira, protegida, menina dos olhos de Deus. Essa é a tua identidade definida na cruz de Cristo. Isso é tão poderoso que eu ficaria de pé e aplaudiria. Diga: os meus abusos não definem minha identidade. A minha história, você vai sentar de novo, mas declara isso. A minha história não define minha identidade, mas a cruz de Cristo, essa define a minha identidade. Dá mais um aplauso ao Senhor por isso. Já estamos acabando, mas você pode se assentar, você vai se levantar daqui a poucos minutos. Você está entendendo isso, irmãs? A cruz, ela sempre vai gritar o contrário. Você não é o que te fizeram, você é o que Cristo fez por você. A cruz sempre vai te mostrar um ângulo diferente de visão. O abuso tentou deformar você, mas a cruz te reformou. Foi isso que vocês passaram. Vocês foram deformadas pela história que vocês viveram, mas quando vocês conheceram a cruz de Cristo reformou vocês. O trauma tentou te silenciar, porque você não fala, você se cala, mas a cruz, nessa noite, te devolve a voz. A vergonha tentou esconder você, mas a cruz, ela te revestiu de honra. A cruz sempre vai transformar sua vida. E eu quero que você saiba que o diabo, ele sabe seu nome, mas ele não te chama pelo seu nome. Ele não te chama de Ivanilda, graças a Deus, nem de Nil. O diabo, ele te chama pelo nome da sua dor, da sua ferida, do seu trauma. Rejeitada, abusada, abandonada, incapaz, suja. É assim que o diabo te chama. Mas eu tenho algo para te dizer nessa noite. Jesus te chama pelo nome. E ele ainda te fala: você é Samara, minha filha. Não deixa mais o diabo te chamar pelo nome que você não possui. Terceira coisa, a sua dor não pode adiar suas escolhas. Algumas aqui até hoje tomaram decisões erradas, como a Bruna disse, como a Val disse.
entraram até em relacionamentos errados, fizeram escolhas erradas. Por quê? Por que fizeram essas escolhas erradas? Porque a dor norteava as escolhas delas. Eu prefiro casar, mesmo que seja mal casado, mas eu preciso sair do lugar da minha ferida, do meu abuso. Eu preciso tentar mostrar para as pessoas algo que ninguém acredita. O abuso acaba, os seus traumas, os pecados, eles acabam a sua dor, norteando as suas escolhas. E é por isso que você faz tantas escolhas erradas. Eu quero declarar sobre sua vida: a partir de hoje você não vai mais tomar nenhuma escolha baseada na dor que você sente, no trauma que você carregava. A partir de hoje as suas escolhas vão estar norteadas na cruz de Cristo. Os relacionamentos que você teve até hoje talvez tenham sido movidos por carência afetiva. Talvez você tenha ficado em silêncio, movida pela vergonha que você carrega. Talvez você tenha sido isolada e se isolou nesses últimos tempos, movida pela rejeição. Talvez você seja muito exigente com você mesma por medo de não ser aceita com seus defeitos. Todo mundo tem defeitos, ninguém é perfeito. Você não vai conseguir ser perfeita. Mas Deus está dizendo nessa noite para você: chegou a hora de você parar de viver reagindo pelo que te feriu. Chegou a hora de você não viver mais escrava das suas memórias. Olha para a mulher aí, profeta, e diga para ela: você não é mais escrava das suas memórias. Você vai viver a partir de hoje guiada pelo Espírito Santo de Deus. Mulher, você não está quebrada. Você está sendo reconstruída. Deus está reconstruindo você. O texto de Jeremias capítulo 31 versículo 4 diz: ah, que texto lindo. Ainda te edificarei e serás edificada. O Senhor diz para você nessa noite: você está sendo edificada. Essa rede eu nem fiz muita propaganda dela, porque eu sabia que Deus ia trazer para cá quem precisava. Hoje eu falei para o Nobo: eu não estou bem desde ontem. Não estou passando bem. É uma sensação que eu nunca senti. Eu não estou bem. Hoje à tarde chegou uma hora que eu falei: eu vou entrar num quarto escuro, vou orar e vou ficar ali quieta. Vou pôr meu celular para despertar, porque eu sei que eu estou em guerra espiritual. Sabe por quê? Porque o diabo não queria que você estivesse aqui sendo reedificada. O diabo queria que você continuasse destruída, mas eu tenho uma palavra para te dar: você não vai sair daqui destruída. Você está sendo edificada e reedificada pelo Senhor. Amiga, Deus não joga ninguém fora. Deus não descarta ninguém. Talvez eu seja aquela que não vai ter direito a nada, a rejeitada, a destruída, a abandonada. Ei, Deus não descarta ninguém. Deus não joga ninguém fora. Você está totalmente dentro do projeto de Deus. E eu quero te dizer: não é tarde demais. Talvez você tenha vivido essa semana, ouvido essa frase essa semana: não tem mais jeito. Já é tarde demais para eu conseguir alguém para eu casar, para eu restaurar minha família. Talvez eu já esteja velha demais, ou talvez não seja projeto de Deus para mim ter um filho. Talvez não seja projeto de Deus para mim ter uma vida tranquila, próspera, abençoada. Talvez não seja projeto para mim. Eu quero dizer: não é tarde. Deus continua trabalhando, sonhando e fazendo realizar os sonhos dele e os teus sonhos. Você crê nisso? Eu vou fazer teu casamento, irmã. Só quem crê, diga amém. Eu vou fazer teu casamento, Kátia. E vai ser um casamento lindo, com um homem de Deus, Kátia.
Porque Deus está te preparando para um homem excelente, Kátia. E vai ser um casamento cheio da presença de Deus. Eu creio, dá um aplauso. Ela creu. Pode convidar todo mundo? Pode. A verdade é uma só. Eu ficaria aqui a noite inteira, mas não dá, então tem que terminar. A verdade é uma só. Você está sendo restaurada tijolo por tijolo, camada por camada, lágrima por lágrima. E quando Deus reconstrói algo, Ele reconstrói melhor do que era antes. Ele faz melhor do que você imaginava. E eu termino essa palavra, a equipe de louvor pode subir, dizendo a você que a cura, a última coisa que eu quero que você entenda nessa noite, a cura é um ato soberano de Deus e um convite à rendição. Olha, isso é muito importante, você não pode se distrair agora. Porque aqui está o segredo de como você vai conseguir ser curada, restaurada. Está aqui o segredo. Cura não é esquecer. Cura é lembrar e não doer mais. E tem uma frase aqui que Deus ministrou a minha vida que mudou uma chave na minha mente. Cura é quando a ferida se torna testemunho. E a frase é essa: cura é quando o que te feriu deixa de te governar. Cura é quando aquilo que te feriu não te governa mais. Você era rejeitada? Não é mais. A rejeição não governa mais a tua vida. Você foi abusada, o abuso não te governa mais. E essa cura só acontece de um jeito: quando a gente se rende a Jesus e reconhece que só Ele é capaz de restaurar a nossa vida. Sabe o que diz Mateus 11:28? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Algumas chegaram aqui nessa rede carregando pesos que ninguém viu. Você entrou por aquela porta carregando pesos e ninguém percebeu. Mas Deus viu. Deus viu os pesos que você entrou nesse lugar hoje carregando. E Ele está aqui para tornar esse peso leve nos seus ombros. A cura começa quando você deixa de tentar ser forte, achando que você sozinha vai superar todos esses traumas e essas dores. A cura genuína acontece quando você reconhece que você não é forte o suficiente, mas você permite que Deus seja forte através de você. Porque quando eu sou fraca, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Deus te chama nessa noite a um chamado de posicionamento. Eu não vou terminar essa noite apenas te consolando, não. Aliás, eu nem sou tão boa para consolar. Eu sou de ação. Para de mimimi, para de chorar, enxuga as lágrimas, creia na cruz de Cristo e segue tua vida. Eu sou assim. Então eu não posso terminar essa noite te consolando. Mas eu vou te chamar para um novo lugar. Um lugar onde a ferida não te domina mais. Eu te convido para um novo lugar, aonde o passado não te paralisa mais. Eu te convido a adentrar um novo lugar, a viver num outro lugar, a abandonar o passado e entrar agora num lugar onde o abuso não te define mais. Eu convido você, mulher, a enxugar suas lágrimas, reconhecer a sua história, honrar a sua história, mas também entender que você está entrando num lugar, num novo tempo onde a rejeição não te governa mais, aonde a dor não te limita mais. Eu convido a você, mulher, a não apenas consolar suas lágrimas, enxugar suas lágrimas, porque elas voltam a cair, mas eu convido você a sair desse lugar e entrar num novo lugar. Eu quero te dizer isso com toda a minha força: você não vai sair dessa rede de mulher igual.
Você não vai sair daqui com os mesmos pesos e fardos que você entrou. Com toda a força do meu ser, eu declaro, você vai sair daqui curada e posicionada no reino de Deus. Você vai sair daqui posicionada e sabendo que a cruz de Cristo, ela sim define a sua vida, o teu nome, a sua história e a sua identidade. Eu convido você a viver esse tempo, a sair dessa prisão emocional, desse cativeiro emocional que segurou, prendeu você até hoje. Eu convido você a ser curada e posicionada, porque o Espírito de Deus te reergueu nessa noite. E se é isso que você quer, se você não quer mais viver nesse cativeiro emocional, se você não quer ser mais norteada por esses traumas, por essas mazelas e dores que a história, que a vida, que o pecado te levou, eu convido você a sair do teu lugar e vir para esse altar, porque hoje você vai ser curada e posicionada. Você não estará aqui apenas para ouvir uma palavra, você está aqui para ser restaurada pela cruz de Cristo. O Senhor, Ele conhece a sua história. O Senhor sabe quais são os seus traumas. O Senhor conhece as rejeições que você sofreu. Ele estava lá, Ele não te abandonou. Ele sabe tudo que você carregou até hoje. Ele te viu, Ele te sustentou, Ele te protegeu. Mas hoje Ele fala para você: saia dessa posição só de choro, de dor, de cativeiro emocional. E sabe o que você vai fazer? Você vai se posicionar como mulher curada, restaurada, com um testemunho de vitória. E sabe quem é capaz de fazer isso? Cristo. Quando você se rende a Ele, quando você reconhece que a cruz de Cristo é mais do que suficiente. Porque se a cruz de Cristo não é suficiente para restaurar a sua vida, eu não sou também. Ninguém é. A cruz de Cristo, ela é totalmente suficiente para restaurar a sua vida. E hoje você se posiciona. Hoje você sai dessa zona de dor, de mentira, e você se posiciona curada, posicionada em Cristo Jesus. Tá chorando porque se você tem um Deus Ele está aqui, que cuida de você, e jamais te esquecer. Olha isso. Ele sabe de tudo que você está passando.